Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobre casas assombradas. Quem gosta desse tema, confesso que esse tema foi pedido aí nos comentários. Eu demorei um pouquinho para trazer, gente, mas vocês podem deixar aí as sugestões de vídeos que vocês querem aqui, que mesmo que eu demore um pouquinho, aos pouquinhos eu vou trazendo aqui para vocês. Antes de contar esses relatos, né, os recadinhos de sempre, né, quem puder aí já deixa o like bem no início, isso vai ajudar muito aqui o canal. Hype esse vídeo se tiver a função de hypá-lo também, porque também vai ajudar muito aqui, principalmente aqui no início do vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito, é novo aqui no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui de novos vídeos do canal. E você que é inscrito também, se não ativou o sininho, ative ele aí, porque isso vai ajudar o YouTube a te entregar os vídeos novos aqui do canal também. Se tiver algum relato, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Eu acho que eu já falei tudo e agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra estes relatos aqui. E o primeiro relato é este aqui, a casa assombrada da minha amiga. Olá Mariana, tudo bem? O que eu vou contar aconteceu quando eu cuidava da casa de uma amiga. Ela tinha se mudado para uma nova casa, em um condomínio tranquilo. A casa tinha 2 andares, 3 quartos, varanda e garagem. O preço era muito acessível para o formato e a estrutura. Então ela decidiu alugar. Sempre fui muito presente na vida dela. Eu cuidava da casa, do cachorro e das plantas sempre que ela ia viajar. Então passei a me hospedar lá também por um tempo para ajudá-la. Logo na primeira noite que eu fiquei sozinha na casa, eu senti algo muito estranho. Eu fui à cozinha tomar água e no canto do meu olho eu percebi uma figura. Um homem vestido com uma túnica azul marinho ou preta. Não dava para ver direito. Ele me olhou e desapareceu pela porta. Como sou médium, tenho certa experiência com essas presenças. Mas mesmo assim aquilo me deixou um pouco gelada. Quando contei para minha amiga, ela não acreditou e disse para eu não inventar coisas para fazer medo nela. Naquela primeira noite eu não consegui dormir direito no quarto que ela me destinou. Mesmo com a luz acesa, eu senti um peso no peito, uma mistura de medo e pânico. E tinha o pensamento que se eu dormisse, ele iria me atacar. Sonhei também com um menino de cabelos lisos e ele me pedia ajuda, e acordei com uma sensação de estar observada. Semanas depois, minha amiga precisou viajar novamente e eu fiquei cuidando do cachorro e da casa. Dessa vez eu fiquei no quarto dela e todas as noites eu ouvia passos subindo as escadas, objetos caindo na cozinha e o cachorro dela permanecia inquieto, rosnando e latindo para as paredes, e não tinha nada nas paredes. Eu sentia que havia algo de errado naquela casa. Uma noite, enquanto eu dormia na sala, senti meu corpo caindo do sofá e ao abrir os olhos, vi meu próprio corpo dormindo ali. Eu tinha saltado no meu corpo em projeção astral e atrás de mim estava o homem de túnica azul ou preta, sentado, olhando nos meus olhos com ódio. E ele dizia: "Você não serve para mim, vai embora." A partir daí, eu comecei a ver mais vultos pela casa. E aquele menino do meu sonho correndo de um quarto para o outro, como se estivesse se escondendo, assustado. Eu queria ir embora e não voltar ali nunca mais, mas eu não podia abandonar a minha amiga ali. Mas mesmo assim, eu resolvi sair da casa. E meses depois, quando eu voltei para visitá-la,
O namorado dela também começou a me contar que coisas estranhas também aconteciam com ele. Pesadelos, barulhos inexplicáveis, marcas no corpo dele e a sensação de ser empurrado por algo invisível. Inclusive, ele chegou a tropeçar e a cair na escada. Porém, a sorte dele é que ele conseguiu segurar no corrimão e não se machucou. Em um fim de semana, a situação piorou. Enquanto eu tentava dormir, eu senti uma pressão enorme no meu peito e ouvi uma voz na minha mente dizendo: "Vai embora, vai embora." E ela dizia com muito ódio. Passos de crianças corriam pelo quarto, mesmo com todas as portas fechadas. O cachorro sempre em alerta, principalmente perto da escada. E enquanto eu rezava, eu ouvi uma canção de ninar, só que sombria. Bom, para mim parecia uma canção de ninar. E eu comecei a pedir a Deus para me proteger. Aos poucos, o ambiente foi se acalmando, mas eu senti como se uma mão invisível tocasse o meu ombro e ouvi um sussurro, nitidamente, e ele dizia: "Eu não vou deixar você dormir. Vai embora. Aqui não é seu lugar." Investigamos o histórico da casa e descobrimos que ela havia pertencido a um homem que dizia ser praticante de magia negra. Ele utilizava o quarto onde eu ficava para rituais e estava envolvido até com o desaparecimento de um menino pequeno. A casa permanecia vazia a maior parte do tempo e ninguém queria alugar ou comprar. A minha amiga tinha sido a primeira depois da saída deste homem. Bom, não sabemos se ele morreu ou simplesmente se mudou. Depois disso, a minha amiga se mudou da casa. Mesmo ela dizendo que nunca ouviu nada, ela confiou em mim e no seu namorado. "Mariana, será que aquele homem que eu vi era o espírito do antigo morador da casa? Será que ele morreu? E será que aquele garotinho era o espírito do menino desaparecido? E será que aquele homem fez algo ruim com este garotinho?" Mariana, obrigada, um beijo para você e para todos do canal. Eu que te agradeço, um beijo para você, muito obrigada. E assim, como você fala e você não sabe se o homem morreu ou não. Então, assim, talvez não é ali o espírito do homem, mas pode ser alguma coisa que ficou presa ali, tipo alguma entidade assim que ele mexia ali, que tá ali, ou alguma entidade não, alguma presença, algo do tipo, né? E essa presença não queria que você estivesse ali, por isso que ela tentava te expulsar de todo jeito. E você, né, por ser médium, né, tem um pezinho ali na espiritualidade, então assim, era mais fácil ele se comunicar com você e você ver isso. E o namorado da sua amiga também. Agora, o garotinho pode ser sim, né, talvez esse homem fez algo ruim com ele ali na casa e de uma certa forma o espírito dele ficou ali. Ainda mais a parte que você conta aqui, que via ele correndo de um quarto para o outro, como se estivesse se escondendo ou fugindo, né? Então, assim, pode ser sim. E, gente, essa coisa aí, ó, falou que é casas, né, apartamentos usados, quando tá ali num preço muito acessível e você vê que a casa ou o apartamento vale muito mais, desconfia que tem alguma coisa errada ali. Mas, assim, bem interessante, muito obrigada. E vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A casa do tio Elias. Oi, Mariana, aqui é o Lucas. E o que eu vou te contar aconteceu comigo há alguns anos, quando eu e a minha mãe fomos morar nos Estados Unidos. É algo que até hoje eu tento entender. Mas a verdade é que não dá para entender. Tipo, não tem uma explicação. Pelo menos para mim, não. Era 2016, quando a minha mãe decidiu aceitar o convite do meu tio Elias para vivermos com ele em Massachusetts. Ele estava há mais de 20 anos morando lá. Tinha comprado uma casa antiga de madeira,
grande, mas um pouco isolada, cercada por árvores secas e um gramado que sempre parecia mal cuidado, mesmo quando estava parado. Meu tio disse que nunca entendia. Ele sempre cuidou muito bem do jardim, desse gramado e dessas árvores, mas o lugar parecia estar sempre abandonado. A ideia era ficarmos um tempo na casa dele, até a minha mãe arrumar um emprego e alugarmos nosso próprio lugar. No início tudo era novidade. Neve caindo no quintal, silêncio das ruas, a sensação de estar num lugar totalmente diferente do Brasil. E quando eu digo que é diferente mesmo. Mas já na primeira noite, algo me incomodou ali na casa. O quarto que o meu tio tinha separado para mim ficava no sótão. Segundo ele, como eu gostava de ter a minha privacidade, eu poderia ficar lá, ou do contrário, dormir com a minha mãe. E como eu sempre gostei do meu cantinho e da minha bagunça, eu preferi dormir no sótão. Era um lugar amplo, mas tinha um teto baixo e janelas pequenas, daquelas que entram pouca luz. O típico sótão americano. O chão também, que era de madeira, rangia um pouco. E mesmo com o aquecedor ligado, eu sentia muito frio. Aquele quarto, para te falar a verdade, sempre foi o lugar mais frio da casa. Na segunda noite, por volta das 3 da manhã, eu acordei com um barulho de passos. Eram passos lentos e meio que arrastados, vindo do corredor estreito que ligava o meu quarto à escada. Achei que fosse até meu tio indo ao banheiro ou até mesmo a minha mãe. Mas quando eu abri a porta, o corredor estava completamente vazio e escuro. Fechei a porta e tentei dormir, mas comecei a ouvir algo como se fosse unhas raspando na madeira, bem atrás da minha cama, o que não fazia sentido algum, pois atrás dela tinha uma parede, do lado de fora era o segundo andar. No dia seguinte, comentei com a minha mãe. Ela disse para eu não me impressionar, que casas antigas faziam barulho, principalmente sendo de madeira. Mas eu notei que o tio Elias evitava falar sobre o sótão quando eu perguntava. E sempre que ele subia para me chamar, ele ficava na porta. Ele nunca entrava ali no quarto. Com o passar dos dias, os acontecimentos foram piorando. Eu comecei a sonhar com uma mulher toda vestida de preto, de rosto muito pálido, e os olhos dela pareciam tão fundos que pareciam 2 buracos, apontando para a porta que dava para o corredor, que ia para a escada, como se quisesse que eu descesse, que eu saísse dali. Quando eu acordava, ainda sentia um cheiro de perfume enjoativo ali no ar, o mesmo que eu sentia no sonho. Uma madrugada, eu acordei com um som de algo pesado sendo arrastado no andar de baixo. Olhei pela janela do sótão e vi num quintal coberto de neve marcas como se alguém tivesse caminhado em círculos, descalço. Mas fui ver pela manhã e não havia nada, nenhuma pegada, só a neve intacta. Resolvi perguntar ao meu tio sobre aquela casa. Ele hesitou muito, mas pela minha insistência, ele acabou contando. Aquela casa tinha pertencido a uma mulher chamada... Não sei se eu posso falar o nome. Ah, pode, né, gente? Não é aqui no Brasil, né? A uma mulher chamada Margaret, que morreu ali sozinha, no mesmo quarto que agora era o meu. Ela era conhecida por praticar rituais estranhos. Segundo os vizinhos, ela sumia por dias num bosque que ficava perto ali e voltava trazendo várias coisas embrulhadas em panos. Acharam o corpo dela sentada numa cadeira, encarando a janela. E dizem que o olhar dela estava tão vazio que até o médico da perícia se recusou a permanecer no cômodo sozinho. Segundo esse médico, o ambiente ali tinha um ar muito pesado. Depois dessa conversa, as coisas se intensificaram. Eu continuei dormindo lá, me chamem de louco, mas eu continuei.
A porta do sótão começou a bater sozinha. Minha cama tremia bem de levezinho durante a madrugada. Em uma madrugada específica, eu acordei com aquela sensação do meu lençol sendo puxado para o chão. E quando eu acordei no susto, foi como se algo tivesse puxado bruscamente e ele caiu totalmente no chão. Quando sentei na cama, vi no canto do quarto aquela mulher no meu sonho. Só que agora não era um sonho. Ela estava lá, imóvel, me observando, e eu estava acordado. O rosto era uma mistura de raiva e tristeza, e a boca se mexia ali sem som. Eu gritei e a minha mãe correu até o sótão, mas quando acendeu a luz não havia mais ninguém. Ainda assim, ela viu que eu estava muito pálido e tremendo, e me chamou para dormir com ela. No dia seguinte, decidimos mudar para um pequeno apartamento no centro ali da cidade. Meu tio não ficou bravo. Na verdade, ele parecia até aliviado. Acho que ele tinha medo que algo acontecesse comigo. Ele disse que me deu quarto separado pois eu gostava de privacidade. Mas se soubesse que isso acontecer, tinha deixado eu dormir na sala ou insistido para que eu dormisse com a minha mãe. E Mariana, eu tenho histórias desse apartamento e do prédio em que fomos morar também. Aos poucos eu vou te enviar. Confesso que acho que aqui nos Estados Unidos essas coisas de fantasmas e aparições não são brincadeiras, não. Às vezes eu acho que isso me dá mais medo do que os lobisomens. Será, gente? E sobre aquela mulher, ainda me pergunto se ela queria me assustar ou se estava tentando me avisar sobre algo ainda pior que talvez habitasse aquela casa. Mariana, peço a sua opinião e a dos inscritos e peço desculpa pelos erros, pois depois de tanto tempo aqui, é raro eu escrever em português. E usei também o corretor automático. No mais, é isso. Muito obrigada. Acompanho aqui. Aí tem um pedido, manda um beijo pra mim. Termina aqui o relato dele. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E olha que chique, lá dos Estados Unidos, me acompanhando de lá. Muito obrigada. E eu acho que essa mulher aí, por ela ter morrido aí na casa, talvez ela ficou presa aí. Tipo, o espírito dela ainda não aceitou que morreu. E ela acha que você estava invadindo ali o local. Talvez esse local não era o quarto dela, mas o local onde ela fazia ali as magias, as coisas dela ali. Então, assim, eu acho que pode ser isso. Pode ser que o espírito dela não aceitou que morreu e quando ela te viu ali, ela deu um jeito de te atormentar. E ao você saber da história ali da casa, de como ela morreu ali, isso talvez fez o espírito dela, tipo assim, antes você via no sonho e ele começou a se manifestar ali na vida real. E vai saber lá, né, o que poderia ter acontecido se vocês não tivessem saído de lá. Porque um espírito que tem a força ali de mexer, que nem ela mexia no lençol, que provavelmente era ela, né? Vai saber se não tinha força ali, né? Como a gente vê em tantos relatos aí de pessoas que acordam com marcas no corpo, porque algum espírito ou algum ser ali atacou ali de madrugada enquanto dormia, ou muitas vezes a pessoa acorda ainda com aquela sensação, muitas das vezes, né, de sufocamento e coisas do tipo, né? E me manda assim os outros relatos, vai ser um prazer contá-lo aqui. E muito interessante os inscritos aí, gente. Quem puder, quem quiser também deixar aí a sua opinião, o que vocês acham. Eu acho que pode ser isso, né? O espírito dela, tipo, talvez não aceitou, né? Que partiu, né? E ao ver pessoas estranhas na casa, começou a atormentar ele. E uma outra coisa que eu fiquei curiosa, e o seu tio? Será que ele já viu o espírito dessa mulher? Porque, pelo visto, ele sabe ali, né? Tipo, ele sabe da história. Então, assim, talvez ele já até tenha visto, né, o espírito dela. Mas é bem interessante. Muito obrigada pelo relato. Mais uma vez, um beijo aí pra você. E vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Nunca deixe a casa aberta.
Eu confesso que esse nome aqui me chamou um pouquinho de atenção, gente. Ainda não li aqui, mas me chamou um pouquinho de atenção. Vamos lá então. Olá, Mari, tudo bem? Meu nome é Ana e primeiramente quero te parabenizar pelo canal e o bom trabalho. Sou sua fã e desejo todo o sucesso do mundo para você e para o canal. Muito obrigada, tá? Por questões de segurança e privacidade, prefiro não citar os nomes de familiares e nem endereços. Mas garanto que é completamente real e isso ainda me assusta até hoje e aconteceu comigo. Moro em uma casa bem antiga de 2 andares que pertenceu à nossa família por gerações. Moro com a minha mãe, minha irmã e a minha filha pequena. Durante todo o dia é muito tranquilo. Mas à noite, quando todos saem por alguns compromissos e trabalhos, eu fico sozinha com a minha filha. A rotina é quase sempre a mesma. Todo mundo sai por volta das 6, deixando apenas o portão da garagem trancado com o controle. As portas e as janelas costumavam ficar abertas. Eu digo costumavam porque hoje em dia eu não deixo mais. Era algo que eu sempre achei que não fosse um problema. Até uma certa noite. Tudo começou em uma certa tarde, depois que todos saíram, eu decidi assistir a minha série favorita. Por volta das 6h30, fui até a cozinha preparar um lanche, e enquanto eu fechava as portas e as janelas, eu senti uma inquietação estranha, que eu nunca tinha sentido antes. Eu tentei até ignorar e deixei pra lá. Quando eu subi a escada, notei algo que me fez congelar. Uma silhueta feminina parada no topo da escada, quase que transparente. E ela parecia observar cada movimento meu. Achei que fosse alguma amiga da família, da minha mãe ou da minha irmã, que estava ali e eu não tinha percebido. E assim eu continuei subindo as escadas. De repente senti um impacto violento no meu peito. Não consegui reagir e caí da escada, batendo as costas e a cabeça. Quando acordei, minha mãe estava ao meu lado, chorando, tentando me ajudar. Minha irmã chegou logo depois, assustada e perguntando o que havia acontecido. E eu só consegui dizer que tinha sido a amiga dela que me empurrou. E ela gritou furiosa: "Que amiga? Não tem ninguém aqui com você. Não tinha ninguém aqui, só você." Eu não entendi. Subi para o meu quarto, tentei me acalmar, mas o medo ficou. 2 dias depois, a situação se repetiu. Eu estava na sala assistindo TV quando algo me atingiu de forma súbita. A bolinha de brinquedo da minha filha voou de cima em minha direção, como se fosse lançada por alguém. Eu olhei para a escada e lá estava a mesma mulher, e só que agora ela estava descendo a escada calmamente, como se a casa fosse dela. Meu coração disparou, mas não podia ligar para ninguém, pois todos pensariam que eu estava louca. O medo e a ansiedade começaram a tomar conta de mim. Eu sentia raiva e tristeza, principalmente por ninguém acreditar no que eu dizia. E isso foi se repetindo até que um dia minha mãe testemunhou o ataque. Ela mesma viu aquela presença tentando me ferir. Foi um momento de puro pânico, pois a minha filha de 5 anos estava no mesmo espaço que aquele ser. Buscamos então por ajuda de uma médium muito respeitada na cidade. Pediu para que deixássemos a casa enquanto ela realizava um trabalho espiritual. Passamos um dia inteiro fora, enquanto a limpeza espiritual acontecia. Quando retornamos, ela nos explicou. O espírito que estava na casa era de uma mulher que morreu atropelada perto dali. Ela viu a casa aberta e entrou. Gente, isso é possível? E ela nos alertou que assim que dá às 6 da tarde, é sempre bom fechar todas as portas e janela e, se possível, fazer o sinal da cruz em todas, pois talvez tenha algum espírito vagando
e acha que pode entrar em nossa casa e fazer dela a sua casa. Desde então não tivemos mais incidentes, mas eu adquiri depressão, ansiedade e medo constante. Preciso de acompanhamento médico e medicamentos. Minha mãe se culpa por não ter acreditado em mim antes. Mas fazer o quê, né? O que passou, passou. Mariana, muito obrigada pelo espaço e mais uma vez lhe desejo todo o sucesso do mundo e um beijo grande. Eu que te agradeço, muito obrigada, um beijo aí pra você. Gente, eu fiquei chocada aqui agora, tipo, é possível, né? Quem entende aí, talvez a pessoa morre aqui e entra na casa da pessoa assim. Nossa, que loucura. Apesar que aqui, eu sempre morei no interior, gente, na roça mesmo, a gente fala no meio do mato, né? E lá, assim, a minha avó, ela sempre falava, um pouquinho antes das 6, né? Fechava ali todas as portas e janelas, né? E só abria, assim, se necessário mesmo. E 6 horas, de preferência, a casa toda fechada mesmo, porque ela sempre falava que não era um horário muito bom. Mas que loucura, né, gente? Eu até hoje, mesmo aqui na cidade, eu sempre fecho tudo, né? 6 horas, a casa toda fechada. Mas agora essa coisa de fazer o sinal da cruz na janela eu nunca fiz, não. Mas é interessante e é bom a gente saber disso também, né? Que é uma proteção a mais. Mas vamos aqui pro próximo relato e último relato, que é este aqui. Ela não descansou e quase me matou. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é Lucas, tenho 36 anos e eu vou contar algo que aconteceu comigo há alguns anos. Vou tentar ser o mais breve possível. Então vamos aqui para o relato. Eu estava sozinho em uma cabana da família de um amigo e ela ficava em umas montanhas. A ideia era passar ali uma semana para poder relaxar e ficar longe da cidade. Desconectar um pouco, pois eu tinha passado por vários problemas e estava realmente precisando relaxar. Mas à medida que a noite foi chegando, o clima ali do local, que antes era calmo e tranquilo e passava ali uma serenidade, mudou completamente. Mas até aí eu não estranhei, pois era um lugar diferente, eu não estava acostumado com aquilo e ainda por cima estava sozinho. Era por volta da meia-noite, eu estava mexendo em meu celular, quando eu ouvi uma pancada na janela. No início, achei que fosse até algum tipo de galho batendo, mas o som voltou, firme e rítmico. E quando eu olhei, eu vi uma menina do lado de fora. Ela parecia estar toda encharcada, cabelos grudados no rosto, e os olhos dela pareciam negros. Ela parecia também me fitar, parecia olhar dentro da minha alma. Minha primeira reação foi tentar me aproximar e perguntar se ela estava bem, se precisava de algo. Em momento algum, passou que ela poderia ser algum espírito ou alguma ameaça. Mas eu sentia que tinha algo de errado nela. Algo que me fazia sentir até um pouco de medo de mexer. Antes que pudesse reagir, ela bateu no vidro com uma força que me fez recuar. E no instante que eu acendi a lanterna, ela tinha desaparecido. Eu até achei que tinha sido minha imaginação, mas segundos depois eu vi outra pancada, e dessa vez na outra janela, que ficava atrás de mim. Quando me virei, ela estava dentro de casa. Seus pés descalços deixavam poças de água no chão. O vestido dela era branco e estava todo sujo de lama. E suas mãos, elas estavam muito vermelhas, pareciam estar cobertas de sangue. Ela começou a se aproximar de mim, olhando fixamente. E eu dava passos para trás. E ela também parecia balbuciar algo, mas não saía som da sua boca. Antes que eu pudesse fugir, ela se atirou sobre mim com uma velocidade impossível. E eu senti um frio me atravessar. E ela desapareceu. E nesse instante eu caí no chão, assustado. E mesmo sem entender o que tinha acontecido, levantei correndo,
peguei o meu carro e saí. E no caminho fui ligando pro meu amigo e contei o que tinha acontecido. E ele me contou algo que me fez arrepiar, que se eu soubesse antes, eu jamais teria ido para aquele lugar. Ele disse que aquela cabana era bem estranha e os pais dele haviam comprado por um preço muito barato e que a história por trás dela era um pouco bizarra e macabra. E que os moradores de lá falaram que lá morava uma menina, o pai e a mãe dela. E o pai era um homem muito ruim, que tirou a vida da mãe e a enterrou no quintal, com a filha vendo tudo. E depois disso, como se não bastasse a covardia, ele tomou a filha como esposa contra a vontade dela, se é que você me entende. E a menina, revoltada com a situação, ela tirou a vida dele uma noite em que ele foi dormir muito bêbado. E depois disso, ela ligou para as polícias e contou tudo o que ele tinha feito. Porém, quando os policiais chegaram, ela tinha tirado a sua vida também. Só que, segundo ele, quando ele e os pais e os irmãos iam, eles nunca viam nada lá na casa. Ele não sabe o porquê ela apareceu para mim e por que ela tentou me atacar. Mariana, eu também não sei. Por que será que ela apareceu para mim? Mas eu confesso que ela quase me matou de susto. E às vezes esse amigo ainda me convida para ir lá. Mas eu não tenho coragem, não. Eu nunca mais gostei de ficar sozinho em lugar isolado. Sempre que tenho que ir para algum lugar, eu sempre levo alguém comigo. Mariana, muito obrigada e lhe desejo todo o sucesso do mundo. Ah, e desculpa pelos erros. Eu que te agradeço, muito obrigada, um beijo aí pra você. E, nossa, que história bizarra. Tipo, e ele mata, tipo, os moradores de lá não sabiam dessa parte aí. Ou foi tudo assim, será que foi tudo em seguida? Tipo, ele matou a mãe, aí que ele abusava, né, da menina, né, que era contra a vontade, tomou ela como uma esposa, né, contra a vontade. Será que foi tudo muito rápido ou não deu tempo, os moradores não conseguiram saber, ou foi só quando ela fez isso tudo que ligou para a polícia, né, que eles conseguiram saber, né, da história ali, o que tinha acontecido com a mãe. Nossa, gente, que loucura. Sabe o que eu pensei aqui? Será que talvez, né, ela não te confundiu ali com o pai dela? Apesar que sim, que você é novo, né, 36 anos é novo. Mas eu digo assim, talvez a presença masculina ali, talvez pra ela, né, e por isso que ela te atacou ali no momento da raiva, da fúria, e por ela ter cometido esse crime aí, mesmo o pai dela tendo merecido, será que não foi por causa disso que ela apareceu? Ela, tipo, não consegue descansar, como você deu o título aqui. Ai, gente, que loucura. É bem bizarro, né, essas histórias aí. E tem várias histórias assim, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai comprar uma casa, um apartamento. A gente tem que olhar o histórico daquele lugar, né? Porque muitas das vezes pode ter acontecido algumas coisas ali que fica presa ali e só algumas pessoas, né, conseguem ver essas coisas, só se manifestam ali para algumas pessoas, que nem para a família ali do amigo, eles não viam nada, só você viu, né? Mas é bem interessante, é bizarro, é chocante, né? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a coletânea aqui, Casas Assombradas, né? Esse final aí foi uma cabana, né? Mas entra aí na... Casas Assombradas. Quero agradecer aqui a todos os inscritos, tá? Os novos e os antigos inscritos. Muito obrigada a todos também que sempre estão comentando, compartilhando aí os vídeos e curtindo, hypando. Muito obrigada a todos vocês. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Não esquece aí do like. Hype esse vídeo também, se ele tiver a função de hypar, quem puder, é lógico. E se você não é inscrito, se inscreva aí.
E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.